Boa tarde a todas e a todos. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro relator Edson Fachin, senhoras advogadas e advogados, servidoras e servidores. O recurso extraordinário em julgamento é o leading case do tema 231, com repercussão geral, que analisa a possibilidade de sequestro de recursos financeiros do Estado na hipótese prevista no parágrafo 4º do artigo 78 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição. No caso concreto, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que determinou o parcelamento de um precatório e o pagamento da primeira parcela, sob pena de sequestro, nos termos do artigo 78, parágrafo 4º do ADCT. A segurança foi denegada na Corte Estadual, cuja decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça e, assim, o caso chega ao Supremo Tribunal Federal. A solução passa data vênia pelo exame da constitucionalidade do artigo 78 da DCT, que foi incluído na Constituição pelo artigo 2º da Emenda Constitucional número 30 de 2000. O referido preceito constitucional estabelece a possibilidade de liquidação parcelada de precatórios no prazo máximo de 10 anos e prevê, no parágrafo 4º, que o não pagamento da prestação autoriza o sequestro de recursos financeiros da entidade executada. Esse egrégio Supremo Tribunal Federal, em 25 de novembro de 2010, deferiu medida cautelar na ADI 2362 para suspender a eficácia do artigo 2º da Emenda Constitucional número 30 de 2000. Com isso, o artigo 78 referido e o sistema de parcelamento e liquidação de precatórios nele previsto foi suspenso e perdura até esta data, quase 10 anos. Pela relevância desse aspecto, convém reiterar que o dispositivo normativo não vige há mais de 10 anos por força de decisão liminar deferida por esse egrégio Supremo Tribunal Federal. É certo que o ordenamento jurídico brasileiro não previu hipóteses de inconstitucionalidade pelo mero decurso no tempo, à semelhança de um modus capião de invalidade. Absolutamente, não se trata disso. Mas a segurança jurídica como valor constitucional não haverá de ser olvidada em casos dessa natureza. Este procurador-geral tem ressaltado em outros julgamentos que a segurança jurídica reclama previsibilidade e calculabilidade quanto às relações jurídicas, ou seja, um mínimo de estabilidade, que é inerente ao Estado de Direito, razão pela qual, mais uma vez, relembro a doutrina da ministra e professora Carmen Lúcia, que coordenou uma das mais representativas obras acadêmicas, intitulada Constituição e Segurança Jurídica, em homenagem ao nosso ministro José Paulo Sepúlveda Pertence. E Sua Excelência esclarece, abro aspas, segurança jurídica é o direito da pessoa à estabilidade em suas relações jurídicas. Este direito articula-se com a garantia da tranquilidade jurídica que as pessoas querem ter, com a sua certeza de que as relações jurídicas não podem ser alteradas numa imprevisibilidade que as deixe instáveis e inseguras quanto ao seu futuro, quanto ao seu presente e até mesmo quanto ao seu passado. Fecho aspas. Sabemos, senhoras ministras, senhores ministros, que os precatórios são hoje um dado de todo relevante para a economia. A Constituição, inclusive, permite que sejam objeto de sanção. Daí a importância de se assegurar um marco regulatório dotado de estabilidade, porque o direito, como costuma pontuar o ministro-presidente Luiz Fux, nos seus escritos acadêmicos, tem também uma dimensão econômica. O advento da Emenda Constitucional 30 de 2000 se deveu à preocupação do Congresso Nacional diante da dificuldade dos entes federativos
e promoverem a adequada liquidação de seus respectivos precatórios. E, mediante a instituição de parcelamento, o constituinte derivado pretendeu dar ao poder público condições para quitar suas dívidas e, ao mesmo tempo, garantir ao credor que, de fato, receberia o que lhe é devido, ainda que de forma parcelada. As dificuldades financeiras das unidades federativas em cumprir a obrigação constitucional do pagamento dos precatórios e que motivou a edição da emenda constitucional número 32 de 2000, é um problema grave e que permanece na atualidade. Tramita no Congresso Nacional a proposta de emenda 23 de 2021, de iniciativa do Poder Executivo, visando a instituir um novo sistema de parcelamento. A decisão a ser tomada no presente julgamento poderá, eventualmente, firmar diretrizes para a atuação do próprio Parlamento. O atual marco teórico do direito constitucional pressupõe que os problemas sejam resolvidos, não mais de maneira disjuntiva, Supremo Tribunal Federal ou Congresso, mas sim de maneira aditiva, Supremo Tribunal Federal e Congresso. À luz da teoria dos diálogos institucionais, que já foi expressamente adotada na ADI 5.105, a interpretação constitucional haverá de ser amadurecida dialeticamente pelo Parlamento e por esta Suprema Corte, o que eleva a capacidade epistêmica da democracia. Em um tema tão sensível como é o parcelamento de precatórios, portanto, esta decisão haverá de ser devidamente considerada pelo Parlamento por ocasião em que votar a PEC 23 de 2021. Neste momento, por hora, o parcelamento da liquidação de precatórios, compreendido em abstrato, tem se revelado incompatível com a Constituição, como destacado pela Corte no julgamento da medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. O fracionamento no tempo do pagamento da dívida atinge o direito adquirido do credor, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, a separação dos poderes e a efetividade da tutela jurisdicional. Nessa perspectiva, tem-se que as dificuldades financeiras do Estado não justificam uma moratória na quitação do débito em prejuízo do credor, do cidadão e da autoridade da decisão judicial transitada em julgado. A dívida há de ser adimplida em conformidade com o regime definido no artigo 100 da Constituição. Essa linha de fundamentação, somada aos mais de 10 anos de vigência da medida cautelar, autoriza data vênia a conclusão pela inconstitucionalidade do artigo 2º da emenda constitucional número 30 de 2000 e do artigo 78 do ADCT, rendendo ensejo data vênia ao provimento do recurso extraordinário. Ressalto que este posicionamento está circunscrito à emenda constitucional 32 de 2000, promulgada há 21 anos, lastreada em uma realidade fático-normativa distinta da atual. E, como costuma destacar o ministro Gilmar Mendes, em sua vasta produção doutrinária, a apreciação de dados da realidade há de ser considerada como uma circunstância dotada de relevância por ocasião do processo da interpretação constitucional. Assim, decorridos 21 anos, presente uma nova realidade, com o aumento da dívida pública e agravamento da crise financeira das unidades da Federação, o tema há de ser rediscutido pelo Congresso Nacional, assim como a questão constitucional pode ser reapreciada, desta vez, sob outras balizas. Se ficar evidenciado, em concreto, que o adimplemento do valor total de precatórios dentro do exercício financeiro pode inviabilizar o pagamento de outras dívidas constitucionalmente vinculadas e, portanto, obrigatórias, como saúde, educação, remuneração dos servidores, o tema poderá ser revalorado. E é nesse sentido que rememoro a doutrina de Karl English, que concebe a atividade do intérprete como abro aspas, balançar de olhos, fecho aspas, que permite uma nova conclusão sobre a constitucionalidade de uma norma durante
diante de uma alteração na conjuntura econômica, política e social. Este Supremo Tribunal Federal acolheu essa doutrina a propósito do julgamento da reclamação 4.374. Da mesma maneira, se o Congresso Nacional aprovar uma nova emenda constitucional, uma nova avaliação será necessária para harmonizar os valores constitucionais protegidos, como pontuou a ministra Ellen Grace, à época, no julgamento da medida cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade em julgamento, as razões de ordem fática que levaram o constituinte originário a estabelecer o fracionamento do pagamento de precatórios pendentes de julgamento na data da promulgação da Constituição, nos termos do artigo 33 do ADCT, podem, excepcionalmente, autorizar o Poder Reformador a também instituir um sistema de parcelamento, sem que isso configure violação à Constituição. Em sentido similar, já se manifestaram os eminentes ministros Eros Grau, Joaquim Barbosa, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Em face do exposto, o Procurador-Geral da República se manifesta pelo provimento do recurso extraordinário, considerando a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional número 30 de 2000 e do artigo 78 do ADCT, fixando-se a seguinte tese de repercussão geral, abro aspas, não é cabível o sequestro de recursos financeiros do Estado no caso de parcelamento compulsório de precatório, com base no artigo 78, parágrafo 4º do ato das disposições constitucionais transitórias, ante a inconstitucionalidade do preceito normativo. Fecho aspas e agradeço a vossas excelências a atenção. Muito obrigado.